Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História. Nós estamos entrando aí na semana 5 do PET número 2. Semana passada nós tivemos a semana que foi para vocês realizarem a avaliação trimestral. Espero que todos tenham feito lá no sistema, né, no Conexão Escola. Quem não fez ainda tem essa semana para fazer, tem até sexta-feira para terminar, tá? Vamos para a nossa aulinha? O tema dessa semana é bastante coisa, tá? Tá aqui os dois desdobramentos da consolidação do sistema capitalista, ou seja, o que a gente vai falar? O que foi levando ao desenvolvimento do capitalismo, processo de industrialização lá do final do século XIX, que levou aí ao imperialismo na África e na Ásia, também na América, mas principalmente na África e na Ásia nesse momento, que vai acirrar as rivalidades entre as potências europeias, industriais europeias, e vai levar a rixas internas ali que vão, por fim, acabar no conflito conhecido como Primeira Guerra Mundial. Tá? Nós vamos ver também que, enquanto estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, a Rússia vai passar por um momento revolucionário, a Revolução Russa de 1917, tá? Onde ela vai sair da guerra e vai mudar o seu sistema de governo. E, por fim, nós vamos ver a crise do capitalismo que aconteceu após o fim da Primeira Guerra Mundial, lá já no final da década de 20, 1929, tá, nos Estados Unidos, que vai se espalhar para o mundo todo, inclusive para o Brasil, e que vai ter consequências catastróficas aí, né? Na Europa, a ascensão, por exemplo, de governos totalitários, que vai levar aí à Segunda Guerra Mundial, e aí já é assunto para a nossa próxima aula, certo? Então, sem demora, vamos passar para os nossos slides. Estão aqui o tema da nossa aula, então, desdobramentos da consolidação do sistema capitalista, conflitos e crises, né? Então é muita coisa que aconteceu aí nesse pedaço do tempo, do final do século XIX até o século XX. Vamos ver como que isso aconteceu com mais detalhes aí, tá? Então, nessa semana, iremos identificar, comparar e analisar a construção do capitalismo a partir da Europa e dos desdobramentos da configuração da primeira metade do século XX. Né? Analisaremos também os conflitos, revoluções e crises acontecidas no período que vai do final do século XIX até as 3 primeiras décadas do século XX, até 1929. Né? É isso que nós vamos falar. Aquela primeira imagem lá diz respeito ao imperialismo, né, que é o tema aí desse slide. Imperialismo na Ásia e na África. O que aconteceu? No processo da segunda revolução industrial, né, passagem aí, passagem do século XIX para o século XX, né, as grandes potências europeias ampliam seus mercados. A revolução industrial, né, que a primeira foi lá no século XVIII, aconteceu na Inglaterra, a segunda, né, já no meados do século XIX, já vai atingir outras potências europeias, né, que vão se industrializar rapidamente e vão aumentar muito a produção e a industrialização. E com isso, elas vão passar a buscar novos mercados, né, locais para retirar matéria-prima, e isso vai levar ao que nós chamamos aí, o fenômeno que nós chamamos de imperialismo. Tá? O imperialismo foi como se fosse uma nova etapa da colonização. Né? Assim como tinha acontecido lá no século XVI a colonização aqui da América, né, pelos portugueses, pelos espanhóis, né, vai acontecer uma nova colonização, dessa vez focando ali nos territórios principalmente da África e da Ásia, onde essas potências industrializadas europeias vão para lá, invadem o território com seus exércitos, com seus impérios, né, dominam os povos, massacram alguns desses povos, então foi bastante cruel, tá? A Inglaterra, a Bélgica teve uma ação bastante cruel aí na África e na Ásia, tá? Dominam aqueles territórios, utilizam da mão de obra desses trabalhadores ali, dessa população local, produzem produtos industrializados ali, né? E vendem esses produtos também para esses países colonizados ali, né? Para esses territórios, através do que nós chamamos de imperialismo. Tá? O imperialismo não foram só os países europeus que fizeram isso, o Japão também vai entrar nessa disputa, e os Estados Unidos também vai entrar nessa disputa. Tá? Os Estados Unidos fazendo imperialismo principalmente aqui na América Latina, tá? Enquanto que o Japão vai fazer o imperialismo ali na Ásia, na região ali da China. Tá? Então, essas potências, principalmente aí a Inglaterra, tá? A Bélgica, a Alemanha vai entrar tardiamente, mas também vai participar, né? A Espanha, e esses países todos vão, então, dividir, dominar esses territórios, seja na África, seja na Ásia, explorar essa população, explorar a mão de obra de lá, explorar a matéria-prima,
produzir, enriquecer, levar essas riquezas para a Europa, tá? E a gente vai ter como resultado desse imperialismo aí um subdesenvolvimento aí do continente africano, principalmente, né, que perdura aí até hoje, né, porque eles ficaram muito tempo sendo explorados aí por essas nações europeias, tá? Aquela imagem mostra muito bem isso. Nós temos ali na mesa o mapa da China como se fosse uma grande pizza, né, e eles estão ali, o representante da Inglaterra, né, da França, dos outros países europeus, até do Japão ali, estão repartindo o território. A gente vê o chinês lá enlouquecido lá atrás, e nós temos eles dividindo o território para que eles pudessem ocupar e explorar esse território. Isso vai acontecer principalmente, como eu falei, na África e na Ásia. Muita gente vai morrer, muita gente vai sofrer, muita gente vai ser mutilada, tá? Na Bélgica, ali na região do Congo, que foi dominado pela Bélgica, né? A Bélgica, o território dominado pela Bélgica na África foi ter uma exploração terrível, né? A população foi massacrada, foi escravizada, foi mutilada, né? Porque para castigar os trabalhadores que não trabalhavam direito, eles cortavam mãos, cortavam braço, né? Então é um negócio terrível que aconteceu, tá? Mas foi graças a isso aí que essas potências industriais e o capitalismo chega com força ali na Europa, né? Nesses países, nessas potências, nesses impérios todos, tá? Os grandes impérios, o Império Inglês, né? É muito famoso desse período porque ele dominou uma extensão muito grande de terra ali, tá? A disputa por esses territórios, né? Nós estamos vendo essa imagem, essa ilustração, é uma charge, né? Parece que eles estão disputando ali amigavelmente, mas percebe que está cada um com a faca na mão, né? Essas disputas por territórios acabam gerando rivalidades entre essas potências europeias. E essas rivalidades entre as potências europeias é um dos motivos que levou aí ao conflito que vai acontecer entre 1914 e 1918. Conflito que nós chamamos aí o primeiro grande conflito mundial, a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse conflito também, né? Essa disputa de concorrência ali capitalista entre as potências europeias, né, vai levar a rivalidades entre essas potências, rivalidades muitas vezes que já eram históricas, né, baseadas lá na ideia de nacionalismos, né, regiões ali do mapa que estavam sendo divididos, países estavam sendo formados, principalmente na região do Império Austro-Húngaro ali, né, a gente tinha a chamada Grande Sérvia, né, os povos eslavos tinham seus territórios divididos, né? A gente tinha uma série de países ali dominados pelo Império Austro-Húngaro e esses povos queriam acabar com essa dominação, tal. Então eles vão fazer uma revolta aí contra essa dominação do Império Austro-Húngaro, e naquelas alianças que eu falei que se formavam, das rivalidades entre as potências europeias, né? Tinha sido formada aí já duas grandes alianças, né? A primeira grande aliança foi uma aliança entre esses grandes impérios, né? Era o Império Austro-Húngaro, tá? Que dominava ali aquela região da Sérvia, ali onde vai depois, futuramente vai ser feito um país chamado Iugoslávia, depois da guerra, né? Mas aquela região ali era parte do Império Austro-Húngaro. A Alemanha também, que estava formando um império grande ali, e a Itália, né? Esses três países aí, esses três impérios estavam unificados, tinham feito uma aliança, tá? E do outro lado a gente vai ter uma outra aliança chamada de Tríplice Entente, ou de Entente Cordiale, tá? Que era uma aliança ali entre a França, a Inglaterra e a Rússia, tá? E esses dois blocos estavam em choque, estavam em conflito, né? Eram rivais ali por uma série de outras questões, né? A Rússia entra, por exemplo, nesse acordo com a França e com a Inglaterra, porque todos eles tiveram problemas com a Alemanha, né? Então, enfim, as rivalidades ali estavam exacerbadas, e aí acontece um atentado. O príncipe, né, o filho do imperador do Império Austro-Húngaro, ele é assassinado, né, lá naquelas disputas entre os territórios ali dos países dos Balcãs ali, né, os sérvios e os povos eslavos. Eles assassinam ali o príncipe do imperador austro-húngaro que estava ali, chamava Francisco Ferdinando, e ele então vai
depois do assassinato dele, o Império Austro-Húngaro declara guerra ali à Sérvia, né? A Rússia, que tinha interesse também naquela localidade, declara guerra ao Império Austro-Húngaro, aí a Alemanha declara guerra à Rússia, aí a França declara guerra à Alemanha, e aí vai essa escalada aí de guerra, né? de conflitos se exacerbando, e acaba virando aí, então, o grande conflito do início do século XX, né, o primeiro grande conflito de escala mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial, começa em 1914. Tá? A Primeira Guerra Mundial ela vai ser caracterizada por batalhas em trincheiras, né? Nós estamos vendo essa imagem aí, os exércitos, primeiro eles se localizaram, teve uma guerra de movimentos, então eles se localizaram, se posicionaram ali os exércitos um lado, outro do outro, e aí entre essas trincheiras ficava uma terra de ninguém ali, né? Quem passasse ali tomava bomba, né? E tomava tiro. Então esses exércitos localizados nas trincheiras ficavam atirando um à distância do outro lá. E essa guerra vai ser muito sofrida, né? Por ser uma guerra de trincheira, esses soldados ficavam aí anos sem poder sair dessas trincheiras, né? Passando muitas vezes fome, com colegas mortos ali apodrecendo ao seu lado. Então foi uma guerra realmente muito, muito terrível que acontece aí nesse contexto que eu estava falando para vocês, né? Ao mesmo tempo que estava acontecendo essa guerra, a Rússia, né? A Rússia era um caso à parte. A Rússia era dominada por um imperador chamado de czar, tá? O czar russo era uma família muito rica que dominava ali, né? Já há alguns séculos aí a política na Rússia. Ela dominava a população e a Rússia era um país que não era tão industrializado contra os outros. A Rússia ainda tinha um modelo servil ali de trabalho, ela era bastante agrícola e a Rússia se envolve nesse conflito, se envolve na guerra, está gastando ali coisas, gastando o seu dinheiro para manter o exército, para fazer armamentos ali, e a população russa não estava nem um pouco satisfeita com isso. E aí essa população russa começa a fazer uma revolução dentro do território russo, pedindo para que a Rússia saísse da guerra. Eles estavam passando fome, eles estavam com uma crise de fome, uma série de questões internas, e a população então passa a lutar ali por melhores condições, pressionar o czar para que a Rússia se retirasse do conflito. Né? Vai ter uma série de acontecimentos aí, não vai dar para a gente detalhar tudo aqui nesta aula, mas o que vai acontecer é que a Rússia acaba saindo da guerra em 1917 por causa das questões internas. Né? O que vai acontecer na Rússia? A Revolução Russa. Aqui vamos ver, antes disso acontecer, como que estava formada essas alianças. Né? Então, em rosa, aqui nós temos lá o Império Russo, a França e a Inglaterra, que são três aliados ali, né? A Tríplice Entente, na verdade, né? O nome desse grupo. E aí, do outro lado, nós temos aqui ó, o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália, que formaram aí o outro lado, né? A Tríplice Aliança, aí, que vão juntos disputar esse conflito mundial, né? A Primeira Guerra Mundial vai ser entre esses dois blocos. Tá? A maioria dos conflitos acontece ali na fronteira do Império Austro-Húngaro e da Alemanha com a Rússia, com o Império Russo, tá? E também aqui na região limite aqui da França com a Alemanha, ali, a região onde hoje é a Bélgica, né, os Países Baixos, aquela região foi toda dominada ali e vai ter muitas batalhas acontecendo ali. Tá? Enfim, esse conflito então envolve uma série grande de países, né? Por isso é um conflito considerado um conflito mundial, porque ele, além das disputas territoriais ali tinha as questões dos territórios lá na África, na Ásia que eles dominavam, né? A Rússia, a população russa, como eu falei, estava passando por fome, estava passando por uma série de problemas, era contra a participação da Rússia nessa guerra. E aí a população então começa a se revoltar. Né? Então vamos falar o que vai acontecer na Rússia em 1917. Né? O czar, né, que era um imperador chamado Nicolau II, o czar ele o país estava extremamente pobre, extremamente agrário, né? A situação de miséria da maioria dos camponeses russos, da população russa, dos trabalhadores russos, foi abrindo espaço para que as ideias de esquerda, né, o pensamento socialista crescesse ali. Né? Vão ser fundados alguns partidos, dentre eles o partido menchevique e o partido bolchevique, né, que eram contra esse domínio do czar, né, esse poder centralizado na mão do czar, as riquezas centralizadas na mão do czar, e queria que o poder estivesse na mão dos trabalhadores. Tá? E aí, como a Rússia entrou na guerra, a população então se organiza, o partido menchevique
vai se organizar. O imperador tenta até resolver o problema, chama a Assembleia, chama o Parlamento, que era chamado de Duma ali, né? Chama o Parlamento, mas acaba não resolvendo o conflito, o problema, não tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, e aí a população então faz uma revolução, tá? A burguesia, né, que era a grande parte do partido menchevique, faz uma revolução. Ela estava interessada numa industrialização da Rússia, né? Ela queria uma mudança na Rússia que era bastante agrária ainda, e ela faz essa revolução, tira o czar do poder, mas não tira a Rússia da guerra, né? Ao não tirar a Rússia da guerra, não resolveu o problema. E aí o outro grupo, o partido bolchevique, né, que é o partido vermelho, aí, o partido com ideias mais à esquerda, vai então fazer uma outra revolução também em 1917, em outubro de 1917, pelo calendário russo, pelo nosso calendário foi em novembro, tá? E essa outra revolução vai implantar vai mandar executar o czar é morto, a família do czar é toda assassinada, e aí os bolcheviques tomam o poder, né? Os bolcheviques eram, era o partido dos sovietes, né? Que eram associações locais ali de trabalhadores locais, eles vão tomar o poder, e aí nós temos então o grande líder desse movimento, que é essa figura que está aí na imagem, que é o Lenin, tá? O Lenin foi o líder do partido bolchevique, que fez essa segunda revolução russa, a Revolução de Outubro, tá? E que vai implantar, com o lema de paz, pão e terra, vai implantar as ideias, uma revolução socialista ali na Rússia, tá? E a Rússia então sai da guerra, né? Sai da guerra. Assim que eles tomam o poder, eles retiram a Rússia da guerra e começam a fazer a mudança do sistema econômico ali da Rússia, né? Pela primeira vez, uma revolução socialista levada a cabo pelos trabalhadores foi vitoriosa, eles conseguem tomar o poder, e aí a Rússia então se retira ali do mundo capitalista, porque ela vai se reestruturar de forma socialista, né? Com o poder na mão aí da população e dos trabalhadores, tá? Enquanto isso estava acontecendo na Rússia, a guerra ainda estava rolando lá. Depois que a Rússia sai da guerra, a Tríplice Entente, né, que era formada pela Rússia, França e Inglaterra, perde grande parte do seu poder ali, porque a Rússia saiu, né? E aí um país que não tinha entrado na guerra ainda vai ficar muito preocupado, que é os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos estava aproveitando a guerra para se tornar uma grande potência, né? Foi através da Primeira Guerra Mundial, quando a Europa estava toda paralisada em conflitos, os Estados Unidos começou a abastecer a Europa toda com alimentos, com produtos industrializados. Então os Estados Unidos passou por uma industrialização muito grande durante o período da Primeira Guerra Mundial para abastecer a economia europeia, que estava parada porque estava em guerra, né? Tava bombardeio, todo mundo, né? Aqueles conflitos acontecendo ali. Os Estados Unidos crescem bastante nesse período. E aí os Estados Unidos então ficam preocupados, porque eles estavam emprestando dinheiro, né, e fornecendo armas, alimentos, essas coisas todas, para a Inglaterra, para a França, e eles pensaram assim, bom, se esses caras perder a guerra, eles não vão me pagar nunca, né, tô lascado. Né, a Rússia saiu, a Rússia foi cuidar dos seus problemas lá da Revolução Russa, eu preciso entrar e reforçar esse lado aí. E aí os Estados Unidos entram então na guerra em 1917, apoiando lá o lado da Inglaterra e da França, tá? A Tríplice Entente. E aí eles juntos tem uma força, a chegada do exército, né, dá novos ânimos ali para os conflitos. E esse lado consegue, enfim, vencer a Alemanha, vencer o Império Austro-Húngaro, né? A Itália mudou de lado em 1915, né? Ela saiu do lado, ela estava apoiando o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, ela sai desse grupo, ela fica meio alheia ali, né? Porque os caras do outro lado também não vão aceitar a Itália muito bem. E por fim, então, com o exército americano, com a chegada do exército americano, a Inglaterra e a França, junto com os Estados Unidos, vencem o conflito, né? Acabam com a Primeira Guerra Mundial. O presidente dos Estados Unidos da época, né, que é o Woodrow Wilson, ele propõe um acordo de paz para resolver as questões lá, mas a França e a Inglaterra estavam ali com um sentimento de raiva, né, porque tiveram seus territórios invadidos pelos alemães e tal, e aí eles impõem um tratado, né, o Tratado de Versalhes, que foi um tratado bastante humilhante para a Alemanha, principalmente. A Alemanha vai entrar numa crise profunda, porque ela vai ser responsabilizada por toda a guerra e ela vai ter que pagar
todas as reconstruções da Europa, tudo com o dinheiro dela, então ela entra numa crise financeira muito grande por causa disso. E aí, então, alguns historiadores afirmam que foi graças a esse Tratado de Versalhes, esse tratado que culpou a Alemanha pela Primeira Guerra como um todo e fez com que ela pagasse todo o prejuízo que foi a guerra, principalmente à Inglaterra e à França, fez com que a Alemanha ficasse com um sentimento de revanchismo aí, contra a Inglaterra, a França, né, e que vai levar à Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar mais à frente, tá? Com o fim da guerra, a Rússia tinha se retirado ali do sistema capitalista, ela estava passando por uma revolução socialista, né? E então ela fica meio isolada ali, tentando se reestruturar economicamente, vai virar a chamada União Soviética e vai se tornar uma grande potência anos depois, né? Mas nesse momento ela ainda estava se reestruturando ali, tá bom? Ela fica meio isolada, tá? A Itália e a Alemanha, como eu falei para vocês, vai entrar num processo de recuperação muito difícil, muito lenta, uma crise econômica muito forte, o que vai fazer aparecer governos totalitários, tanto na Alemanha quanto na Itália. Né? Na Itália foi o fascismo italiano, né, do Mussolini, e na Alemanha o nazismo, né, do Hitler. São as ideologias políticas de extrema direita aí, totalitárias, que vão assumir o governo e que vão levar lá à Segunda Guerra Mundial, certo? Os Estados Unidos, então, ele surfou na onda da Primeira Guerra e ele se tornou a grande potência econômica capitalista do mundo, né? Que ela estava vendendo, enquanto os países europeus estavam todos quebrados, né? Ela estava fornecendo produtos industrializados, emprestando dinheiro, tal, né? Tudo isso. Fazendo a reconstrução lá desses países, né, e oferecendo os materiais necessários, os produtos industrializados necessários, né, os Estados Unidos se tornou a grande potência mundial, tá? Mas aí o que acontece? Os estados europeus, né, começam a se recuperar, né, a guerra termina em 1918, tá? Então, na década de 20, os primeiros anos ali, os países começam a se recuperar, tal, até que em meados da década de 20, eles já não precisam mais importar, as indústrias europeias voltaram a produzir, né? Então eles não precisam comprar mais tudo dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não percebeu isso e continuou produzindo. O que vai acontecer quando os Estados europeus param de comprar os produtos dos Estados Unidos porque eles não precisavam mais, porque eles já estavam produzindo? Os Estados Unidos entram numa crise de superprodução, tá? Então tem muito produto e não tem para quem vender. E aí várias empresas vão começar a entrar em falência, né? Aí você vai ter uma queda na bolsa de valores, uma quebradeira geral, uma falência geral das empresas, né? Dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos entram em crise, né? Que é a famosa crise de 1929. Foi um período de chamado também de Grande Depressão. Muita gente perdeu tudo do dia para a noite, né, com a quebra da bolsa de valores, e aí de Nova York, né, e aí eles se jogavam dos prédios, né, muita gente passando fome, né. Essa foto aí ficou muito famosa, ela saiu num jornal, né, que mostra lá uma mãe na rua, lá numa praça pública nos Estados Unidos, passando fome com as duas crianças ali do lado, sem ter o que comer, esperando doações, né, mendigando ali nas ruas dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos entram numa crise econômica muito grande, e como ele era o grande país capitalista do mundo, todo mundo capitalista entra nessa crise, inclusive o Brasil. O Brasil nessa época vendia muito café para os Estados Unidos. Só que quando os Estados Unidos entram em crise, eles deixam de comprar o café brasileiro. Então a economia brasileira, que era baseada no café, né, dos coronéis, né, daquele período da República Oligarca, ela também entra em crise, né, a economia entra em crise, e aí o Brasil tem que se industrializar. Por quê? Porque os Estados Unidos está em crise, não chega mais produtos industrializados, nós vamos ter que produzir aqui. E aí o Brasil passa por um primeiro processo de industrialização também, que vai ser levado a cabo aí pela Revolução de 30, né, quando Vargas entra no poder, tal, outra fase da nossa história aí, certo? Então, como vocês viram, tem reflexo essa crise, essas guerras, tudo isso tem reflexo no mundo todo, né? Essa grande crise do capitalismo. O único país que não sofreu com a crise de 1929 foi a Rússia, né, o que já tinha se tornado a União Soviética, porque ela não era um país capitalista. Essa crise é uma crise do capitalismo, tá? A Alemanha, né, vai também piorar, ela já estava ruim com a crise, ela vai piorar ainda mais, né, dando aí espaço para que políticos
com um discurso totalitário, falando que ia resolver o problema da Alemanha, tal, prometendo lá coisas inimagináveis aí, ele acaba chegando ao poder, né, que é o Hitler, e na Itália a mesma coisa acontece com o Mussolini, e aí nós temos o caminho já pronto para a Segunda Guerra Mundial, certo? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. É bastante coisa, bastante acontecimento, né? No meu canal eu tenho aulas específicas sobre esses temas, tá? Tem uma aula inteira só sobre a Segunda Guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial, tem uma aula inteira só sobre a Revolução Russa, tá? Se vocês quiserem saber com mais detalhes, tem uma aula sobre a crise de 29, né? Tá lá na playlist da matéria do 9º ano de 2020, do ano passado, que a gente fez aulas mais completas aí, tá? Se precisar, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Curta o nosso canal, faça as atividades do PET, tá? Quem ainda não fez a avaliação trimestral tem até essa sexta-feira para fazer, façam, tá? Não, todo mundo tem que fazer e a gente se vê semana que vem. Um abraço, até mais.